parou pra pensar que direito legal e legalidade tem a ver com a Bíblia? Termos jurídicos, o que tem a ver? Eu também tinha esse pensamento, tinha essa dúvida quando eu era mais nova. Via todo mundo falando sobre legalidade espiritual, sobre direito legal, mas eu nunca entendia de fato o que era isso. Até eu resolvi estudar sobre o assunto e aí me veio à luz e o quanto que isso é importante, o quanto isso deveria ser discutido e conversado e ensinado dentro da igreja. Pouco se fala sobre esses assuntos dentro da igreja e isso sempre me deixou intrigada. Por que não falar sobre legalidade e o quanto que isso afeta a nossa vida? Como que ela acontece. Se você está assistindo a esse vídeo, se você viu esse tema e você clicou, é porque ele assunto lhe interessa ou você está bem curioso sobre esse assunto, assim como eu era no início. Basicamente, esse termo jurídico significa, legalidade significa estar em conformidade com a lei, aquilo que é lei. Por exemplo, na nossa Constituição, nós temos ali várias leis, direitos e deveres que nós devemos cumprir como cidadãos. Então, como cidadão, a gente deve cumprir essas leis, direitos e deveres, né, que estão na nossa Constituição. Cada país tem a sua Constituição e assim também é na Bíblia. A Bíblia fala que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo que tem aqui é um espelhamento do que já existe no céu. E isso é bem claro em vários versículos bíblicos. Exemplo disso é em Efésios 6, que fala sobre principados, potestades, hostes espirituais do mal. A Bíblia fala sobre arcanjos, querubins, todos eles têm uma função, uma hierarquia. A Bíblia é muito organizada. Deus é um Deus muito organizado. Isso deixa bem claro na Bíblia toda, né? E ele deixou leis, né? Assim como os 10 mandamentos, enfim. A Bíblia tem 613. Esse nível de curiosidade para você, a Bíblia tem 613 mandamentos, leis que devem ser cumpridas. Leis cerimoniais, leis civis e leis morais. As leis morais são os 10 mandamentos. As leis civis são as que ainda têm o seu valor nos dias de hoje. As leis cerimoniais foram abolidas. Mas essas leis, elas têm um sentido e um porquê. E quando, mesmo a gente não entendendo, é importante seguir essas leis. Por quê? Assim como a nossa Constituição tem coisas que a gente não entende, mas que nós devemos fazer, mas porque tem um sentido, assim também é a Bíblia. Na Bíblia tem muitas leis que, por exemplo, uma lei, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A gente não dá muito valor a essa passagem bíblica, né? E muitas vezes a gente não entende, né? Honrar pai e mãe, mas, né? Difícil, né? Sim, mas tem um porquê e você vê que logo em seguida tem. Para que se prolongue os seus dias na terra. É uma lei que deve ser cumprida e ele logo fala as consequências. Para que se prolongue os seus dias na terra. Vários versículos você vê que tem lá a lei, a consequência, assim como nós temos a Constituição Penal, não é mesmo? Então, o que acontece? Esse é o direito legal. Nós temos que cumprir essas leis que estão na Bíblia, assim como nós cumprimos a Constituição. São duas leis, a lei civil, a lei da Constituição para o nosso homem físico, nosso homem natural, e a lei da Bíblia, que é para o nosso homem espiritual. Quando essas leis não são cumpridas, vem o nosso próximo tema, que é o direito legal. O que é o direito legal na Bíblia? Quando Deus dá uma ordem, você não cumpre essa ordem, você abre espaço para que Satanás e seus demônios, nosso adversário, venha e tenha um domínio sobre você, sobre a situação. Um exemplo disso, Gênesis 3, lá diz que Deus deu uma ordem para Adão e Eva, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma lei, ali foi a primeira lei que Deus estipulou para eles. Logo em seguida vem a consequência, para que não morra. O que eles fizeram? Comeram. Logo em seguida veio consequência, direito legal. A terra foi amaldiçoada e a partir dali Satanás adquiriu o direito legal sobre a terra. Graças a Deus, Deus é um Deus tão maravilhoso que logo em seguida ele já tem o plano B, que é Jesus. Ele já anuncia que Jesus iria morrer na cruz. Mas é um exemplo claro para vocês entenderem o que é a legalidade, né, que é a lei que Deus colocou, e logo em seguida
vem o direito legal, que é quando eu rompo aquela lei, não cumpro aquela lei, quebro a lei, e logo em seguida vem o direito legal, que é dar o direito, dar a permissão para que Satanás entre na situação e faça aquilo que ele achar melhor. É como se eu estivesse abrindo o cadeado para ele, abrindo a porta para ele entrar e fazer aquilo que ele quer fazer. Basicamente, essa é a diferença de legalidade e direito legal. Quando eu entendi isso, caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu, de anos de cristã, não entendia, não sabia o que era isso. Achava que tudo era consequência de Deus, porque Deus deixou, porque Deus permitiu, porque isso. Mas na verdade Deus deu para nós o livre-arbítrio e nós decidimos aquilo que vamos fazer. Deus deu regras, assim como nossa mãe nos ensina a não fazer as coisas. Tem as leis pra gente não fazer as coisas e nós vamos lá, insistimos e fazemos. Tem a consequência. Se nós matarmos alguém, seremos presos. Da mesma forma, no mundo espiritual funciona da mesma forma. Por isso que quando nós vamos fazer libertação, nós temos que fechar essas portas, tirar essa legalidade da mão de Satanás. Porque quem deu fomos nós. Quem tem que tirar somos nós. Porque Deus nos deu livre arbítrio. Então nós temos que decidir fechar essa porta, essa legalidade. Entende mais ou menos como funciona? Bom, esse é um dos assuntos que eu queria abordar. Logo mais pra frente eu vou fazer sobre outros assuntos muito legais também. Continue aí no canal acompanhando essa série sobre a vida espiritual, a vida cristã, que eu adoro falar sobre esses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!